E hoje nós falaremos sobre chuva ácida. É um tema bastante relevante para as nossas provas aí. E aí, não vai falar nada não? Eu sou brasileiro com muito orgulho. Traz a vinheta aí. Cadê o Pavas? Pavas, cadê você? Ô, sono! Tô aqui na papelaria Universo. Aqui você tem o seu papel. Galerinha, toda chuva é naturalmente ácida. Exatamente porque na nossa atmosfera existe o gás carbônico. Esse gás carbônico, CO2, ele é liberado no processo de respiração de qualquer animal. Então eu libero CO2, o meu cachorro libera CO2. Então nessa atmosfera nossa existe uma grande quantidade de CO2. Esse CO2 ele é um óxido com caráter ácido. Então óxidos com caráter ácido, quando vem a água, ele interage com essa água e forma um ácido. No caso do CO2, a gente tem a reação aqui, ó. O CO2 reagindo com água no estado líquido, que vem da chuva, ele vai formar o ácido carbônico. Porém, esse ácido carbônico, ele é um ácido fraco. Então, essa chuva natural aí, ela é pouquinho ácida. No pH comum de uma chuva natural é por volta de 5,5, 5,6, sendo que o neutro é 7. Então ele não está tão longe assim do pH neutro, ele é pouquinho ácido justamente porque esse ácido carbônico ele é um ácido fraco. É interessante nós repararmos que a quantidade de CO2 na atmosfera, com o passar dos anos, ela está aumentando. Porque esse CO2 ele também é liberado em reações de combustão. A partir da Revolução Industrial, a quantidade de combustão de material aumentou bastante. Então a concentração de CO2 na atmosfera também aumentou, fazendo com que a chuva aumentasse a sua acidez, devido a esse CO2 ter aumentado a sua concentração na atmosfera. Gente, como o tio Soneca falou para vocês, temos um ácido caindo na nossa chuva, tá? Isso caracteriza chuva ácida. Só que também existe outros tipos de ácidos, como por exemplo, em chuvas com relâmpagos, que dá o estrondo do trovão, temos aí energia suficiente para que o gás nitrogênio reaja com o gás oxigênio, formando um óxido neutro. Esse óxido neutro aqui, ele é um pouquinho mais reativo do que esses gases, fazendo com que esse óxido neutro reaja com o gás oxigênio, formando assim, então, um óxido com caráter ácido. Esse óxido com caráter ácido lá na nossa atmosfera, lá nas nuvens, eles fazem reações juntamente de hidratação. Ou seja, esses óxidos, eles fazem reações com a água, formando então ácidos nitroso e ácido nítrico. O ácido nitroso ele tem um caráter moderado de força. E o ácido nítrico ele já é mais forte. Ou seja, quando esses ácidos aqui estão presentes na chuva, a chuva tem um caráter mais ácido ainda. Ou seja, quando tem relâmpagos nas chuvas, que tem o estrondo do trovão, o caráter dessa chuva tende a ser mais ácido. Ok? Justamente porque está liberando ácido nítrico e ácido nitroso. Só que esse óxido aqui, que é o dióxido de nitrogênio, ele também pode ser formado na combustão. Porque no momento que o motor do carro ele tira lá o oxigênio para efetuar a combustão, vem também gás nitrogênio. Então forma também esses gases aqui, que é o dióxido de nitrogênio, caracterizando no fim de todas as reações em ácido nítrico e ácido nitroso. Ok? Uma chuva se torna mais ácida ainda quando temos enxofre sendo liberado na atmosfera. Esse enxofre, ele vem, por exemplo, em combustíveis fósseis que possuem impurezas de enxofre.
O enxofre, ao sofrer combustão junto com os combustíveis, exemplo, diesel, ele vai se converter no dióxido de enxofre, que é um óxido com caráter ácido. Esse dióxido de enxofre, que tem caráter ácido, vai interagir com a água da chuva e vai produzir o ácido sulfuroso, que é um ácido moderado. Porém, esse dióxido de enxofre, ele pode sofrer a reação com o oxigênio e formar o trióxido de enxofre. E o trióxido de enxofre ele é mais ácido ainda. Ele é um óxido com caráter ácido que vai reagir com a água da chuva e vai formar o ácido sulfúrico. Esse ácido sulfúrico, sim, é extremamente forte, fazendo com que essa chuva tenha um caráter ácido mais elevado. Chuva, eu peço que caia devagar. Só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Gente, como explicamos para vocês, os óxidos eles são os principais causadores da chuva mais ácida. E agora a gente tem que entender quais são os males dessa chuva ácida. Isso mesmo, quais são as consequências que ela acarreta? Primeiro, a acidez dos lagos. Os lagos eles podem ter um caráter mais ácido um pouquinho, dificultando a sobrevivência de alguns seres viventes ali. Isso, dos peixes, dos vegetais que estão lá. O segundo fator está relacionado com isso também. Essa acidez vai provocar uma destruição da cobertura vegetal do solo, certo? Outro fator é a corrosão de metais e destruição de monumentos, né? Desfigura a cor dos monumentos, aquela estátua bonitinha lá dos bandeirantes lá na Avenida Goiás. Começa a perder a corzinha por causa justamente da chuva ácida. Isso mesmo. E o último fator tem uma relação com isso também, que é a destruição de recifes e corais. Essa chuva ácida vai acidificar o oceano e os carbonatos que formam os recifes e corais vão sendo corroídos por causa dessa acidificação dos oceanos. Vários monumentos também são feitos de carbonato, então essa acidez vai provocar a sua corrosão e destruição. Fica ligado, galera. Chuva ácida é muito cobrado. Isso mesmo, fiquem atentos às suas consequências e às reações que fazem com que essa chuva se torne ácida. Tio Sono, o que você vai falar para os nossos queridinhos para eles resolverem o exercício? Fiquem atentos às consequências da chuva ácida. Para você resolver esse exercício, você tem que saber o que a chuva ácida provoca no meio. Beleza? Então fiquem atentos aí. E é uma questão cobrada no Enem. Sim, sim. Então, mais atenção ainda. Compartilhe esse vídeo para que as outras pessoas possam conhecer a gente e saber quem é o Química Simples, ok? Se inscreve aí. Se inscreve.